Olá a todos, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso segundo capítulo, acerca da origem do ser humano, a origem da humanidade. Desde o início do nosso sexto ano, a gente vem conversando acerca do que cabe ao sexto ano estudar. A gente sabe que aqui no sexto ano a gente estuda todo o período da antiguidade, não é isso? É um período desde os tempos mais primitivos, algumas pessoas podem chamar de pré-história, né? Até o período da antiguidade mais conhecido, algumas pessoas chamam de pré-história, um tempo onde a humanidade ainda não havia desenvolvido a escrita para guardar suas histórias, registrar suas informações. A gente não gosta muito de usar esse nome pré-história, que é como se fosse algo antes, pré da história. E isso não é verdade. Mesmo antes da escrita, a gente sabe que a humanidade ela tinha várias formas de guardar seu conhecimento. Uma delas são as figuras rupestres que a gente já chegou a ver aqui, pinturas em pedras no interior de cavernas, mostrando como eles viviam, mostrando o habitat, mostrando até algumas cenas de religiosidade, não é isso? E a gente sabe que pelo menos até o meio do ano, o nosso grande intuito é nós compreendermos como a humanidade surgiu e como ela se espalhou pelo planeta Terra, né? E nós estamos cumprindo esse objetivo aqui no capítulo 2, acerca da origem do ser humano. Já estudamos as explicações acerca da origem da humanidade, de toda a criação. Nós sabemos que há duas explicações, que uma é chamada de criacionismo, que é a explicação que tem por base a religião, aonde o ser humano, homens e mulheres, assim como toda a natureza, teria sido criada a partir de Deus, né? Onde Deus teria criado todas as coisas e criaturas, né? E a fonte para essa explicação estaria na Bíblia. Nós vimos também que cada povo, cada cultura, cada religião tem a sua explicação, o seu mito acerca da criação, né? E nós temos uma segunda explicação para o surgimento da humanidade, que é a teoria defendida pela ciência, que é chamada de evolucionismo, onde a humanidade, assim como todos os seres vivos e até mesmo o planeta Terra, ele vem de um processo natural de evolução, né? Vimos acerca do surgimento do nosso sistema solar, do nosso planeta e como até o próprio planeta, né, ele vem evoluindo. No início de uma imensa bola de lava derretida por seu resfriamento, vários outros gases, vapores, elementos foram surgindo na atmosfera. As primeiras rochas sólidas foram surgindo. Junto com isso, algumas formas de vida, né? Primeiro as bactérias, depois algumas outras formas de vida um pouco mais complexas, até chegar nas algas, das algas os trilobitas, e daí todos os outros animais que já viveram do planeta vieram desse processo evolutivo, né? Assim, e vimos também que o nosso planeta, assim como as espécies, vem evoluindo ao longo de bilhões de anos, né? Espécies nascem, surgem, entram em extinção. Nesse momento, a espécie dominante é a raça humana. Vimos que na teoria do evolucionismo, a raça humana, ela vem de um processo evolutivo junto aos primatas. Não é que o ser humano venha do macaco, mas sim que seres humanos e primatas, né, os macacos, têm o mesmo galho evolutivo, assim como cachorros e lobos têm o mesmo galho evolutivo, né? São parentes próximos. Então, nós vimos as mudanças que levaram à adaptação e as transformações que levaram os primatas a se transformarem nos primeiros homos,
que são, como a gente denomina, os estágios de evolução entre primatas, mamíferos, até chegar no ser humano como nós somos hoje, né? Como somos denominados na biologia de Homo sapiens sapiens, né? Então, vimos todo esse processo, o processo de hominização, né? Nós temos aqui na página 35, passamos por isso, de que forma as mudanças no corpo, o tamanho do crescimento, o bipedismo, o tamanho do cérebro, né? E junto com isso a capacidade cerebral aumentada fez com que o ser humano dominasse ferramentas, depois, além da utilização, a própria fabricação de ferramentas, que levou a novas transformações na alimentação, na genética, no corpo, no crescimento do cérebro, né? Até chegarmos na espécie que é denominada hoje, a nossa, Homo sapiens sapiens, né? Vimos também os dois períodos que denominam o processo evolutivo da humanidade, né? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Polida, da Pedra Lascada, e o Neolítico, aonde a humanidade passou por um processo muito grande de transformação. Durante todo o período do Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Pedra Polida, a humanidade ela era caçadora e coletora, vivia daquilo que caçava e coletava para comer. E a humanidade era também nômade, né? Ela ficava sempre mudando de local de acordo com a disponibilidade de alimento naquele local. Quando se esgotava, ela migrava para outro local, né? Há cerca de 10 mil anos nós temos um outro período da humanidade que tem início, que é o Neolítico, novo período. As características do Neolítico é que a humanidade passou a desenvolver duas coisas que mudaram a humanidade profundamente. Uma delas foi a agricultura e outra foi a domesticação de animais, a criação de animais. Graças à agricultura, o ser humano tinha todo o alimento que ele precisava, ele não precisava ficar mais mudando de local, né? E dava também, graças ao desenvolvimento da agricultura, algumas espécies de animais passaram a habitar junto com os seres humanos. E os seres humanos passaram a criar esses animais como fonte de carne, pele, alimentação, né? É o caso das cabras, do gado, do cavalo. Alguns animais também foram domesticados para ajudar na proteção, como é o caso dos caninos, dos cachorros. Então, graças à agricultura e à domesticação de animais, a humanidade ela se tornou sedentária. O que é sedentária? A gente viu, é residir, morar em um lugar fixo. Não é isso? E graças a isso puderam surgir as primeiras tribos, povoados, aglomerações de casas, construções, porque antes não tinha como viver muita gente junto, porque era sempre mudando de local para local e não tinha comida para todos, né? Depois do surgimento da agricultura, várias famílias se juntaram para trabalhar juntas, produzir juntos, criar juntos e ter com maior facilidade o sustento diário, né? Ou do ano todo. E vimos também que durante o Neolítico, há cerca de 5 mil anos, surgiram os primeiros metais, ou a idade dos metais. Primeiramente, o cobre, o bronze, né? Há cerca de 1.500 anos antes de Cristo nascer, surgiu o ferro, né? E a gente viu que junto com os metais surgiu também a guerra. Uma tribo, um povo querendo tomar as plantações, as criações, né? A colheita de outro povo. E começou, o metal foi utilizado desde o início, tanto para lidar, né, com a terra, ferramentas, enxadas,
facas, como também foi utilizado na guerra para matar outras pessoas, né? Para tomar aquilo que aquelas pessoas tinham, né? E a nossa aula hoje ela vai focar entre a página 40 e a página 43, certo? Nós vamos estudar hoje, já estudamos o surgimento da humanidade e hoje vamos ver como a humanidade chegou até o continente americano, certo? Como a humanidade chegou na América. O primeiro ponto para a gente compreender é compreender a geografia do nosso planeta. Por que a gente fala assim, como a humanidade chegou na América? Por que isso é uma dúvida? Isso é uma dúvida porque, como vocês podem ver, aqui nós temos o mapa mundi, o mapa do planeta Terra, né? Acerca do surgimento da humanidade, nós vimos que, de acordo com os fósseis encontrados, né? De acordo com as ossadas humanas mais antigas, estima-se que o ser humano ele surgiu na África. Da África, a partir de várias mudanças climáticas, secas, né, foi fazendo com que esses grupos fossem se espalhando pelo continente e fosse, inclusive, saindo da África, né, chegando até a Ásia e também ao continente europeu. Vimos que o que motivou essas pessoas a se expandirem foi mudanças climáticas, sempre em busca de novos lugares onde tivesse boa disponibilidade de comida. Como a gente viu, durante o Paleolítico, a humanidade era coletora e caçadora. Era nômade, sempre em busca de novas pastagens e lugares onde a disponibilidade de alimento fosse grande. Mas vocês conseguem ver que entre a África e a Ásia há um período, uma região entre o Egito e a região de Israel que ela é ligada por terra, né? Bem aqui no meio. A Ásia e a Europa também é ligada por terra. Então esse processo de migração que durou dezenas de milhares de anos, as pessoas puderam fazer mesmo a pé, porque havia condições para eles irem se deslocando a pé. No entanto, como vocês conseguem ver, o continente americano, a América, ela é separada dos outros continentes, né? Ela é separada pelo Oceano Atlântico de um lado, né? Que separa a África e a Europa da América, o Oceano Atlântico, e do outro, separando a Ásia e a Oceania, nós temos o Oceano Pacífico, né? Então, a dúvida vem desse ponto. Como a humanidade, há milhares de anos, ela conseguiu atravessar um dos dois oceanos, seja o Oceano Atlântico ou o Oceano Pacífico, e chegar ao continente americano, né? A gente sabe que formas de navegação só foram desenvolvidas muito tempo depois, né? Quando os primeiros europeus chegaram na América, já havia na América milhões de pessoas, né? Milhares de povos indígenas. No sétimo ano a gente vai ver um pouco mais como esses povos eram desenvolvidos. Os esquimós na região do Alasca, comanches, peles vermelhas, iroqueses, onde hoje ficam os Estados Unidos, os astecas no México, os maias na América Central, os incas na América do Sul, os tupis e milhares de outros povos no Brasil, né? Como foi possível o continente americano ser ocupado? E esse ponto, né, já vimos o surgimento da humanidade, como ela se espalhou por parte do planeta, e agora nós vamos ver como ela chegou no continente americano. Como vocês podem ver,
o continente americano ele foi ocupado por milhares de povos, povos com grande desenvolvimento tecnológico, científico, povos que compreendiam como ninguém astronomia, matemática, física, arquitetura, né? Povos com diversos níveis de desenvolvimento, alguns mais, outros menos, mas uma variedade incrível de povos e de culturas, né? Como eu já falei, quando os europeus chegaram no continente americano, já haviam milhões de pessoas. É por isso que a gente não costuma dizer que quem descobriu o Brasil. Na verdade, o Brasil não foi descoberto, nem a América foi descoberta, porque ela já era ocupada por milhões de pessoas, né? Então, para explicar como a humanidade se espalhou a tal forma pelo planeta e chegou no continente americano, né? Existem 4 teorias e uma delas é a principal. Eu vou resumir as 4 teorias em duas, certo? A principal teoria, a mais aceita hoje, é a teoria da travessia do Estreito de Bering. Né? Que teoria é essa? Eu acho que a gente já chegou a comentar em algum momento aqui que o nosso planeta, ele é, assim como todos os planetas, ele é um planeta em evolução, né? Ele está constantemente mudando. E o que acontece com o nosso planeta? Há cerca de cada 10, 12 mil anos, o nosso planeta ele passa por uma era glacial, ou seja, uma era do gelo, aonde grande parte do oceano se congela, onde o Polo Norte e onde é o Polo Sul ou Antártida, né? Essa água que é congelada no Polo Norte e no Polo Sul, ela é água do oceano. Então, quando chega um momento de era do gelo ou uma era glacial a cada cerca de 10 a 12 mil anos, o nível do mar, de todos os mares, de todo o oceano, o nível do mar ele baixa. Por quê? Porque grande parte da água ela vai ser congelada, né? Por isso que se chama era do gelo, era glacial. E aí, quando o nível do mar ele baixa durante essas eras glaciais, né, várias porções de terra vão surgir no mundo inteiro, né? Essas porções ficam submersas em momentos que não é de era glacial, como o nosso nesse momento. Nesse momento, o planeta está vivendo o quê? Um processo de aquecimento. Então, o nível do mar ele é cada vez aumentando mais. Nas eras glaciais é o contrário, né? O Polo Norte e o Polo Sul começa a aumentar a quantidade de gelo e aí o nível do mar ele baixa. Quando o nível do mar baixa, outras regiões do planeta começam a Terra ela fica exposta, certo? E aí a teoria mais aceita diz que há cerca de pelo menos 12.500 anos tivemos uma era glacial, né? E a região onde hoje é chamada de Estreito de Bering, que separa a Ásia da América, olha só, lá em cima, Estreito de Bering, porque ela é apenas uma estreita faixa de oceano, né? E o navegador que passou por ela tinha um sobrenome Bering, por isso que Estreito de Bering. Essa estreita faixa de oceano, há cerca de pelo menos 12 mil anos atrás, em uma era glacial, o nível do mar baixou e essa faixa de oceano ela desapareceu, né? A Terra emergiu. Então emendou a América, a região que hoje pode ser chamada de Alasca, né? Aqui, ó, Alasca, emendou com a Ásia. E aí, tribos
de caçadores e coletores, seguindo rebanhos de animais como mamutes. Eles atravessaram da Ásia para a América, lá por cima, aqui no canto esquerdo, como vocês estão vendo, né? Então, essa teoria diz que os primeiros humanos atravessaram da Ásia para a América durante a última era glacial, onde o nível do mar baixou e a Terra surgiu, emendando os continentes América e Ásia. E seguindo rebanhos de animais como mamutes, que era uma grande fonte de alimento, de carne, de pele, de gordura para esses grupos, né, de caçadores, a humanidade teria chegado na América, né? E da América do Norte a humanidade foi migrando para todas as outras regiões do continente americano. Essa é a primeira teoria, que é a teoria do Estreito, travessia do Estreito de Bering. Como vocês podem ver aqui, né? Da África, né, o movimento que a gente vem seguindo, a humanidade se espalhou por todos os outros continentes. Aqui nós temos a periodicidade, 70 mil anos, 60 mil anos na Ásia, 20 mil anos, né, no sistema Ásia, 50 mil anos chegou na Austrália, na Oceania, e há cerca de 14 e 11 mil anos nós tivemos dois grupos de pessoas que conseguiram passar pelo Estreito de Bering, da Ásia para a América. E da América, da região que hoje é o Alasca, o Canadá, foi se espalhando por todo o continente americano, né? Até chegar na América do Sul, Brasil, onde nós temos hoje, e teria chegado no Brasil, na região onde hoje é o Brasil, os primeiros humanos há cerca de 12 mil anos atrás, né? Essa é a teoria mais conhecida, né? Que é a teoria da travessia do Estreito de Bering. Nessa teoria, diz que os seres humanos atravessaram em dois momentos, né? Um grupo de pessoas passou há pelo menos 14 mil anos, durante essa era glacial, e outro passou já no fim da era glacial, há cerca de 11 mil anos. Dois grupos migraram da Ásia para chegando até a América, certo? Muito bem. Mais uma vez aqui nós podemos ver as rotas de chegada do homem na América, né? Saindo sempre da África, se espalhando pelo resto dos continentes, né? Onde havia possibilidade de deslocamento a pé, Ásia, depois Europa. E aí nós temos a travessia do Estreito de Bering, lá em cima, olha só, durante a última era do gelo. Inclusive tem se eu não me engano, é uma trilogia, 3 a 4 filmes de animação que se chama justamente A Era do Gelo, né? E ela trata justamente, claro que em animação, mas ela trata do nosso planeta na última era do gelo, né? Nós temos nessa animação a convivência de, acho que um mamute, um bicho preguiça pré-histórico, um tigre-dente de sabre e eu acho que já tem a participação também de alguns seres humanos. Enfim, então aqui nós conseguimos ver duas rotas, como a gente já viu, uma há pelo menos 14 mil anos atrás e outra há 11 mil anos atrás, aonde teria sido dois grupos de pessoas, né? Vocês veem que de azul, que é a rota mais antiga, ela se espalhou mais vinculado aqui ao lado esquerdo do continente americano, e um grupo mais recente de pessoas, há cerca de 11 mil anos, foi se expandindo para o lado mais à direita do continente americano, onde fica, por exemplo, o Brasil, né? E vocês conseguem ver que eles chegaram na região onde hoje fica a América do Sul e o Brasil há cerca de pelo menos 12 mil anos, 12.300 anos atrás.
né? Bem, essa é a teoria mais aceita, mas não existe só ela. Por quê? Porque da população americana, né, tanto existem características, traços genéticos que os nativos da América, vocês vão perceber, eles se têm uma herança genética muito forte dos povos orientais, japoneses, chineses, mongóis. Vocês percebem um olho um pouco puxado, né, dos povos nativos da América, dos povos indígenas. Isso quer dizer que geneticamente eles são descendentes dos povos que ocupam hoje o Oriente, a parte China, Índia, Japão, né? Mongólia, essa região do planeta onde essa característica genética se destaca, o olho mais puxado, né? Mas nós vamos ter outras características genéticas em vários povos da América. Alguns povos eles vão ter características quase, não a mesma, mas muito próxima de povos africanos, né? O que quer dizer que outros grupos também passaram, né? Não foi só um que passou para uma única um único grupo de seres humanos que passou para a América, né? E aí a relação genética de várias tribos e povos da América tem relação com quem hoje são os chineses, japoneses, com quem hoje são pessoas que moram na África, né? Outras tribos, outros povos indígenas têm relação genética com povos que moram hoje na região da Oceania, da Malásia, é, Malásia, é, é, Indonésia. Então, a gente consegue encontrar nos povos da América a relação com todos esses povos desses outros continentes, Oceania, África e Ásia. Outro ponto é que foi encontrado também em diversas ilhas do Oceano Pacífico, né, que separa a América Latina, a América da Ásia, da Oceania. É um oceano que existe milhares de ilhas, ilhas pequenas, desde do tamanho de alguns metros até ilhas enormes, né? São milhares. Foram encontrados diversos fósseis desse período que tem uma relação muito grande com os povos da América, uma relação genética, né? Foram feitos exames genéticos e viram que diversas dessas ilhas do Pacífico, esses fósseis tinham uma relação direta com os povos da América, principalmente os povos da América Central e da América do Sul, né? O que fez surgir outras teorias, né? Que além da travessia do Estreito de Bering, né, vários outros grupos poderiam ter transitado, passado do continente da Ásia e da Oceania, né, através da Malásia, da Polinésia, né, através de pequenos barcos feitos de madeira, de troncos de pau, passando sempre de ilha por ilha, né? Uma ilhazinha de cada vez, sempre em busca de melhores condições de alimento, de caçar, de pesca, até que conseguiram chegar na América, né? Isto é uma segunda teoria, a teoria que fala da migração oceânica, transoceânica, né? Onde diversos povos passaram através de ilha por ilha, em pequenas embarcações de troncos de madeira, né? Buscando sempre uma ilha mais favorável para ocupar, chegaram à América há pelo menos 13 mil, 14 mil, de 14 a 12 mil anos atrás, certo? Isso explicaria por que na América, nessa região, teria tantas pessoas dos povos nativos indígenas que têm o mesmo sangue de pessoas que vivem hoje na Polinésia, na Malásia, na região que a gente chama de continente Oceania, né? Então temos aqui outra
teoria, a segunda teoria mais bem aceita. Muitos defendem que aconteceram os dois processos de migração. Houve tanto a travessia do Estreito de Bering, porque são encontrados nessa região fósseis de mamutes, de seres humanos, ferramentas como ponta de flecha, ponta de lança, né? Como também teria acontecido essa travessia oceânica, né? Outras duas teorias vão surgir. Qual é? A teoria que defende, aqui nós temos aqui de forma assim bem mais explicativa como teria sido como é que se dá, né, a defesa dessas duas teorias, né, da África, a expansão pela região da Ásia, né, aqui nós temos Mongólia porque é a característica do povo que tem as características genéticas do olhozinho puxado, cabelo liso, negro, né? Cabelo bem pretinho. Isso é uma herança que nós temos, né, dessas pessoas que ocuparam o continente americano, né, há milhares de anos. O cabelo liso, preto, né? Algumas pessoas com o olho mais puxado, não é isso? Muito bem, essas pessoas são denominadas de mongóis ou mongoloides, né? Que são as pessoas que têm essa característica. Já as pessoas europeias, brancas, do cabelo louro, são chamadas de caucasianos ou caucasoides. Já os africanos são denominados de negroides, né? Algumas pessoas até gostam de assim falar brincando ou até xingando alguém, você é mongoloide, para se referir a uma questão mental da pessoa, mas isso não tem nada a ver, certo? Mongoloide significa um grupo de características genéticas, certo? Muito bem. Então aqui a gente consegue ver as linhas migratórias, tanto da Ásia, atravessando pelo Estreito de Bering até chegar da Rússia, passando para o Alasca, se expandindo pela América do Norte, América Central, até chegar na América do Sul. E o outro, da migração oceânica, onde pela Ásia foram migrando pela região onde hoje é a Oceania, né? Ocupando regiões onde hoje fica a Polinésia, fica a Malásia, e nessas pequenas embarcações, esses grupos foram chegando na América do Sul, como a gente consegue ver aqui, né? São as duas teorias mais bem aceitas, né? São esses três fluxos migratórios, um pelo Estreito de Bering, outro pela região onde fica a Polinésia, né, Malásia, e outro diretamente aqui pela Oceania ou Austrália, né? Muito bem. Nós temos aqui mais uma exemplificação das prováveis rotas, né, de chegada do ser humano na América, tanto pelo Estreito de Bering como pela travessia oceânica do Oceano Pacífico, através das rotas que a gente vê aqui saindo, né, de vários pontos da Oceania, tanto da região onde fica Filipinas, Polinésia, como da própria Austrália, né, chegando em vários pontos da América do Sul, através dessas pequenas embarcações, como a gente está vendo. E um dos pontos que tem ajudado a gente a compreender, a complexidade, né, do povoamento da América, a gente saber que não foi só em um momento, pode ter sido em vários povos podem ter chegado à América, é o fato dos achados arqueológicos, dos fósseis encontrados. Aqui no Brasil, por exemplo, foi achado o fóssil mais antigo da América,
né? Um fóssil que foi batizado de Luzia. Ele foi achado aqui no Brasil. Aqui é o crânio, né, dela. Pesquisadores ingleses, através do crânio, reconstruíram a face dela. E ao lado nós temos a reconstrução facial de Luzia, assim como ela foi datada, aliás, nomeada, né? Nós temos as características da Luzia, esse fóssil de cerca de pelo menos 12 mil anos. Ela tem as características africanas, diferente dos outros povos nativos do Brasil de hoje e da América, que as características são muito mais o que? Asiáticas, né? O olho puxado, povos que têm uma herança genética muito próxima dos povos da Oceania e da Ásia. Já ela, Luzia, tinha uma herança genética de povos africanos ou mesmo australianos, dos aborígenes, né, que são os povos nativos da Austrália, que também têm características africanas. Então mostra que muito provavelmente a chegada da humanidade na América não se deu em um único momento e nem se deu por um único povo. Talvez vários povos, como a gente tem aqui nessa imagem, né, tenham chegado na América em momentos diferentes, pelo Estreito de Bering, também pela Polinésia, pela Malásia, e também pode ter sido outros povos, outros processos migratórios, né, mudança, pode ter acontecido a partir da Austrália, que aqui tem o nome de Oceania sobre ela, né? Isso mostra o crânio da Luzia, que é o crânio, o fóssil mais antigo encontrado na América, ajuda a gente a pensar nisso, né? Que não foi apenas um único povo em um único momento, né? No nosso livro de história, a nossa aula hoje começa na página 40, mostrando justamente, né, esses povos que ocupavam a América, né? Quando os europeus aqui chegaram, pensando que estavam descobrindo, na verdade se surpreenderam, porque já havia milhões de pessoas, né? Esses fósseis na região do Estreito de Bering, onde hoje fica o Alasca, eles são encontrados juntamente com ferramentas de pedra, de madeira, também com vários fósseis de mamutes que atravessaram, na época da última era do gelo, atravessaram para a América, e muito provavelmente essas pessoas que atravessaram pelo Estreito de Bering vinham seguindo essas manadas, né? Os mamutes eram enormes, tinham cerca entre 5 e 7 metros de tamanho, pesando toneladas. Então, um único mamute dava de alimentar um grupo de pessoas por semanas, né? A pele servia para construir vestimentas, cabanas, os ossos para a construção de armas, né? Na continuação, a gente vê aqui de que forma esses povos que viviam durante o Paleolítico, na Idade da Pedra na América, eles já tinham um cuidado muito grande com as pessoas que morriam. Foram encontrados em várias regiões túmulos, aqui no caso, no Brasil, onde há vários sítios arqueológicos, foram encontrados túmulos onde as pessoas eram sepultadas cuidadosamente, túmulos de pedra, né? Eram sepultadas cuidadosamente. Reparem que essa pessoa ela foi sepultada em uma posição fetal, né? Encolhida, muito parecida com a forma que o bebê fica na barriga da mãe, no ventre da mãe, né? Então eles tinham um senso de religiosidade muito grande, né? É como se a pessoa tivesse guardada, né? Voltando para um ventre, talvez o ventre da terra, né? Então isso mostra que eles já realizavam certas cerimônias, né? Religiosas e de funerais. Nós temos aqui o destaque do Walter Neves,
que foi um dos pesquisadores que chegou ao fóssil da Luzia, né, que é o fóssil mais antigo já encontrado na América, cerca de pelo menos 12 mil anos, né, e com a ajuda de pesquisadores britânicos da Inglaterra, foi possibilitado reconstruir, né, a face da Luzia, e como a gente já viu, a Luzia ela tinha feições africanas, diferente, muito diferente do resto dos povos nativos do Brasil e da América, que tem feições muito mais orientais, o olhinho puxado, né? O cabelo preto e liso, não é isso? Dando a continuidade, a gente chega aqui na página 42 e a gente vê que a teoria, dizer que há apenas uma teoria para a chegada do ser humano na América, isso não se sustenta, não é correto, né? Em diversas outras partes do Brasil, pesquisadores, né, conseguiram escavar ou evidenciar fósseis, restos de fogueira, né? Restos de animais que foram tiveram o corpo desmembrado para comer, utensílios, ferramentas, né? Uma das principais pesquisadoras é a Niede Guidon, né? E ela conseguiu encontrar em algumas regiões do Brasil, principalmente aqui no Piauí, né? Ela conseguiu encontrar vestígios de povos da época do Paleolítico, né? De pelo menos 50 mil anos. Então isso contradiz a teoria que fala que o ser humano chegou na América há cerca de 14 mil anos em um momento e depois em 11 mil anos passou outro grupo, né? Ela defende que o ser humano chegou na América em diversos momentos, né? E por diversos lugares, não apenas por um, né? Pode ter sido que vários povos tenham chegado na América e por diversas rotas migratórias, né? E a gente finaliza na página 43 com as 4 principais hipóteses para a chegada do homem na América. A hipótese da rota de Bering, como eu já falei, a travessia do Estreito de Bering, né, na última era glacial. A hipótese da rota costeira, que aí nós temos que o ser humano teria saído da Ásia também navegando entre ilhas por pequenos barcos até chegar ao litoral da América e se expandindo pelo continente. A hipótese da rota transpacífica, que é a que nós falamos, de pequena ilha por pequena ilha, né? Vários povos do Pacífico, da Oceania e da Austrália atravessaram até chegar à América do Sul. E a última rota, que é a hipótese da migração atlântica. E aí seriam sido povos que teriam atravessado o Oceano Atlântico da Europa, saindo a seta aqui, e na página 43 completa, teriam chegado na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e se espalhado pelo resto do continente. Então nós temos as 4 principais rotas comerciais, as principais rotas de migração e de ocupação da América. São hipóteses, né? São hipóteses. E aqui nós terminamos a nossa explicação de hoje e peço muita atenção nesse conteúdo, né? Ele vai cair na nossa próxima avaliação, já é na semana que vem. E vamos passar agora ao nosso grupo da turma para a gente fazer a atividade da semana.